Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. Pois é, parece notícia sensacionalista, mas não é não. Há décadas Lula vem falando que eleição é um detalhezinho, não adianta de nada. E agora ele novamente tem falado que a democracia precisa mudar. A democracia, segundo ele, é uma ditadura e ele chama de democracia. Lula vai ao Chile para a cúpula com presidentes em defesa da democracia. Opa, peraí, deixa eu enquadrar melhor aqui, ó. Saiu aqui nas notícias dos sites, ó. Lula desembarca no Chile para reuniões com líderes de esquerda. Esse é o contexto, reunindo presidentes, líderes de esquerda na América Latina e no mundo, porque tem gente da Espanha aqui, ó. Presidente deve jantar com chefes de estado chileno, uruguaio e também da Espanha, outros países ali, para falar dessa atuação, dessa busca dele pelo socialismo, comunismo, ditador aqui e chamando de democracia. Essa aqui é o pior absurdo, essa aqui é a narrativa mais tosca, né? Eu vou trazer aqui para mim, para mostrar para você o seguinte, eu tenho parentes que vivem assistindo Globo, a televisão, e eles vivem num mundo paralelo, eles vivem só com as notícias que passam ali. Tem pessoas na África, amigos meus também, que estão achando que Lula é o rei, é o salvador, é o patriota. Por quê? Só ouvem e veem, assistem o que a mídia, a grande mídia, a imprensa passa. E se não fosse a rede social, a internet, a gente estava frito. E é isso que eles querem acabar agora. Veja a fala do Lula, ele quer tirar a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, quer calar, regular as redes sociais para dar um ultimate de fato, de vez, acabar com a nossa liberdade, acabar com a informação ampla, para que as pessoas sejam doutrinadas, manipuladas e escravizadas. Eu fiz questão de botar esse iniciozinho da CNN para você ver que a desculpa é sempre defender a democracia, é em nome da democracia. Só que não. Ele usa isso para conquistar o besta, a pessoa que não está atenta aos fatos, às evidências. Então dizer que é democracia, que está defendendo a democracia, é a narrativa para enganar, infelizmente, a massa que acha que ele é o bambambam. E a pessoa está dando tiro no próprio pé, sem ver que está trazendo a ditadura, sem perceber. Eu vou mostrar aqui pela própria fala do Lula, tá bom? Então veja esse vídeo aqui que ele faz aqui, a fala dele no Chile agora, agenda internacional, reunião em alto nível, defendendo a democracia. Então ele chama as pessoas do que eles são, ele chama os outros de fascistas, de ditadores, de intolerantes, de preconceituosos. E a gente vê os últimos relatos aí do povo, do movimento estudantil, agredindo quem pensa diferente. A hipocrisia e a incoerência dessa galera é absurda. Então ele traveste a ditadura de democracia. Ele diz que as medidas ditatoriais de censura, de repressão, de opressão é em prol da democracia. Olha que absurdo. Então você vai ver aqui que isso é narrativa, isso é distorção e você não pode se deixar levar, porque a gente está prestes aí de uma catástrofe aqui no nosso país. Tem gente falando de guerra civil, imagine, né? Então, com esses atentados, a democracia é genuína. Democracias não se constrói da noite para o dia. Zelar pelos interesses coletivos é uma tarefa permanente. Vivenciamos uma nova ofensiva antidemocrática. Ó como ele fala, né? Defender a democracia, não se forma a democracia da noite pro dia, né? E tá dizendo que a democracia tá sendo atacada. Tá sendo atacada por ele, pela cúpula dele. Ele aparelhou todos os 3 poderes. A gente viu aí de tempos, desde quando eu era criança, a corrupção, dinheiro na cueca, lava-jato, mensalão, mala de dinheiro aqui na Bahia, os amigos dele, ele viajando. Ele fala disso, de que leva tempo, mas olha quantas gestões do PT, décadas e décadas, desde 2002 aqui PT, 2006 PT com Lula, 2010 Dilma, 2014 Dilma, 2022 Lula. Então se não tem democracia segundo ele, é por causa de quem? O culpado é quem? Então tá aqui, ó, e o PT ainda diz que vai reconstruir o Brasil, que está defendendo a democracia, e a gente vê o Brasil só no caos. Vamos dar uma olhadinha na fala dele aqui, acompanha comigo aí. Para reagir a esse movimento, Espanha e Brasil promoveram um encontro à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro do ano passado. De lá para cá, a situação do mundo se agravou. O quadro que enfrentamos exige ações concretas e urgentes. A reunião de hoje, organizada pelo presidente Boric, é um passo nessa direção. A democracia liberal não foi capaz de responder aos anseios e necessidades contemporâneas. Cumprir o ritual eleitoral a cada 4 ou 5 anos não é mais suficiente. Olha isso.
Cumprir a eleição a cada 4 anos não é mais suficiente. Olha, ele quer instalar a ditadura, ele quer tirar a eleição, o processo democrático. A democracia é uma só, não tem democracia de um jeito para um, democracia para outro. Democracia é um regime, é uma filosofia, é um modelo de gestão de governo que é único. Ela em si mesma ela se define, a democracia liberal, a democracia comunista, a democracia socialista, na cabeça dele a democracia se adapta à mente de alguém, e não é assim, são as pessoas que se adaptam à democracia. Então, na verdade, não é a gente com nossa ideologia que adapta a democracia ao socialismo, ao comunismo, ao capitalismo, ao liberalismo. Não, é a gente que se adapta à democracia. A democracia ela é única, ela é definida. Então veja a distorção. E ele diz que a democracia liberal, não, que a eleição não é suficiente. Como é que o processo mais democrático do mundo, onde você, cidadão, diz em quem você quer votar, em quem você quer escolher para governar, ele diz que isso aí não é suficiente, não. Então vai ser o quê? Na base do quê? Da ditadura, do golpe. Perceba que a ditadura na China, o nome da China é República Democrática Chinesa, da China. Então eles usam o nome república, usam o nome democrático só para enganar os bestas, porque não tem nada de república nem de democracia. Todo ditador se diz democrático, diz que defende a democracia. Então não caia nessa conversa, tá bom? Então, porque a palavra dizer política a gente não mede pelo que fala, mede pelo que faz. Eu vou mostrar aqui os fatos dele, os mais recentes, as palavras, as postagens que a gente está vendo aí, as ações dele e da turma dele. E ele chama os outros de golpista. Então veja que fala absurda. Então eu vou te mostrar aqui os slides da prova. Contra fatos não existem argumentos. São evidências. Então acorde enquanto ainda é tempo. A gente precisa se levantar. Os nossos políticos parlamentares, a maioria tem rabo preso. E a gente vive nessa ciranda de bico aí. Então a gente precisa agir. Olha aqui, continua vendo a fala dele aí. O sistema político e os partidos caíram no descrédito. É verdade, o sistema político, inclusive ele, que era ex-condenado, criminoso, tá no presidência de novo, então caiu no descrédito. Culpa dele mesmo, ele plantou isso na mente do povo, o ceticismo para as pessoas se afastarem, votarem nulo, branco, se absterem, justificarem, não estão nem aí. E aí fica fácil porque eles remam de braçada ali, sozinho. As pessoas de bem que estão com asco, nojo de política. Por quê? Porque acha que tudo isso aí é para corrupto, para quem não presta, e aí fica na mão deles. Tem uma frase de Martin Luther King Jr. que fala que pior que os maus feitos dos ímpios, dos corruptos, é o silêncio dos justos, dos bons. E é por isso que eu tô indignado aqui fazendo esse vídeo. Não dá pra gente ficar quieto, né? Que os nossos políticos, que você compartilhe, leve isso pra sua família. Não dá pra gente continuar sendo enganado e ficar uma Cuba, uma Venezuela. Vamos dar uma olhada nisso aqui porque ele tem gogó de ouro, ele conversa demais, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Sobre o fortalecimento das instituições democráticas e do multilateralismo, em face dos sucessivos ataques que vem sofrendo. Quando ele fala aqui de fortalecimento das instituições, ele está falando do aparelhamento que ele fez no legislativo, comprando as pessoas, no judiciário, indicando os ministros, todos é advogado dele, advogado pessoal dele, advogado do PT. O Flávio Dino foi praticamente criado por ele ali desde a adolescência ali, como militante do PT. Então, só indicados do grupo dele. Então ele aparelhou todos os três poderes. A gente vive isso nos últimos 40 anos e tem uma fala dele lá atrás falando isso, que é levar de 30 a 40 anos, né, para ele implantar o que ele queria. Tem um vídeo dele aqui, eu vou mostrar aqui para você. Fica até o final, você vai ver isso. Então assim, que fortalecimento é esse? Isso é democrático? Colocando os seus para os seus tudo, para os outros nada? Concordamos sobre a necessidade de regulamentação das plataformas digitais e do combate à desinformação, para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. Regular as redes digitais. Imagine a liberdade de expressão, porque ele quer calar todo mundo, ele não quer deixar que o povo saiba da verdade. Então, hoje, se você não cuidar, a gente vai estar igual a China, que tudo passa pelo governo. Eu quero falar com você aqui o seguinte, ó. Quem é nesse mundo que você confia para dizer o que é certo e o que é errado? Então, ele quer que o Estado, isso é visão socialista, totalitária, ditatorial, comunista, que o Estado diga o que é certo e o que é errado. E quem vai fiscalizar o Estado? Quem vai garantir que o Estado vai estar julgando o certo? Já que o cenário político é desacreditado, que ninguém confia em político, é o político que vai dizer o que é certo e o que é errado, você acha que isso vai dar certo? Olha que incoerência, ele diz que a política, o sistema político e os políticos estão no descrédito, é verdade. Inclusive por causa dele. Por causa de um sistema permitir que um ex-condenado criminoso corrupto, mesmo tendo lei de ficha limpa, assuma a presidência e as pessoas estejam com seus mandatos aí intocáveis. Pedidos de impeachment legítimos 9 e 10 contra ministros e ninguém faz nada. Deputado federal preso porque falou na tribuna.
Então, rasgando a Constituição. Então, como é que você acredita agora que vai regular a rede social e eles, que são os honestos, né, os de credibilidade, vão dizer o que é certo e o que é errado para você? O que pode e o que não pode. Então, veja que absurdo. Então, não tem cabimento um negócio desse. É só história da carochinha, conto do vigário, para eles deixarem rolar o que eles querem, a narrativa que eles querem, a informação que ele quer, e tirar as pessoas que falem mal do governo, que mostrem a verdade, que mostrem a corrupção. Então, é assim que a ditadura chega. E se você não agir, se você continuar apoiando essa galera, ficar calado, defendendo Lula e a turma do L, você vai ser cúmplice de tudo isso. Olha o que eu tô dizendo. Cadê a galera que vivia chamando Bolsonaro de fascista, de ditador? Cadê a ditadura que não veio? E agora a ditadura tá chegando de forma velada, todo mundo caladinho. E você que apoiou Lula, que apoia Lula, vai se arrepender se não prestar atenção no que eu tô falando aqui. Eu peguei alguns vídeos aqui de falas antigas e a fala de hoje. Para devolver ao Estado a capacidade de proteger os seus cidadãos. Olha isso, devolver ao Estado a capacidade de proteger o seu cidadão. Chega a ser... Você acha quem é melhor do que você para defender a sua família? Você acha que o Estado é melhor do que você? Você acha que o Estado, do jeito que é, cheio de político honesto, de credibilidade, bonzinho, né? Ele é o responsável e o poder tem que estar na mão dele para te proteger? Que é isso, pelo amor de Deus? Que história de conversa fiada é essa para enganar trouxa, para enganar gente ignorante? O Estado que me protege? Vá depender do Estado para você ver o que é que acontece. Ele quer te sugar, te explorar, te escravizar, criar dependência. A Constituição diz que o poder emana do povo. É o povo que é soberano, não é Estado, não. A Bíblia, Deus deu livre-arbítrio, é uma coisa divina, bíblica. Deus deu livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quiser, dentro da regra. Agora, se fizer o certo, você tem a recompensa. Se fizer o errado, você recebe o juízo, a condenação. Você tem que arcar com as consequências. E a gente está aqui nesse país, onde o país da impunidade, a impunidade é a mãe da corrupção. Por que a gente está vendo essa corrupção? Porque não tem punição para nada. Bandidos soltos e quem é do bem preso. Então, tá tudo invertido. Vem para cá dizer que o Estado é que vai proteger a gente. Não caia nessa não. Não caia nessa porque isso é visão ditatorial, comunista, socialista. Tá? Vamos continuar aqui. A chave para um debate público, livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global. Liberdade de expressão. Não se confunda com autorização para incitar a violência, difundir o ódio, cometer crimes e atacar o Estado democrático de direito. Quer dizer, eu uso a liberdade de expressão para fazer o que eu quiser. Ele está dizendo aqui que é para atacar discurso de ódio. Quem mais do que o PT, do que eles, fazem discurso de ódio? Olha o que eles estão fazendo com o Bolsonaro aí. Então eles pregam uma coisa e fazem outra. Quando é pro time deles, eles defendem tudo. Quando é um opositor, um inimigo político, eles agridem, eles oprimem. Eles fazem discurso de ódio, tem intolerância, não tem pluralidade de ideia nenhuma. Então são hipócritas e incoerentes. Quando é pra turma deles, pode tudo. Quando é pros outros, os opositores, nada. E eu vou mostrar slides aqui que mostram, são fatos, são evidências, né? Então, triste demais. Quando ele fala aqui Estado democrático de direito, na verdade não é democracia, é o comunismo. É o Estado democrático deles, de direito deles, né? Porque não é do povo. Eles se empossam. Eles ficam ali de forma ditatorial, totalitária, tudo para eles, o luxo para eles, eu vou mostrar aqui para vocês, e para os outros nada. Então não tem democracia nenhuma. Então Estado democrático de direito, ele quer aparelhar tudo, as universidades, o judiciário, o legislativo e todo mundo comer na mão dele. Esse é o Estado democrático de direito deles, não é de direito do povo. Então, essa conversa bonita só engana quem está cego, ou então quem é cúmplice mesmo. Reconhecemos a urgência de lutar contra todas as formas de desigualdade. Não há justiça em um sistema que amplia benefícios para o grande capital e corta os direitos sociais. E aí ele vem falar do grande capital, dos direitos sociais, essa conversa que somente só engana os bestas, porque eles roubam tudo. O povo, desde quando ele serviu aqui, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022... E o povo continua pobre, minguando, sempre recebendo migalhas. O salário médio global de um presidente de multinacional é 56 vezes maior do que o de um trabalhador. Política de austeridades obriga o mundo em desenvolvimento a conviver com intolerável 733 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Aliança contra a fome e a pobreza, lançada pela presidência brasileira do G20 no ano passado, busca superar definitivamente esse flagelo. Olha, esse flagelo, a fome, os números mentirosos, 700 e quantos milhões de passam fome. E aí sempre o empresário, o salário do empresário, que é absurdo, que é explorador, sempre querendo taxar os mais ricos. Eu vou mostrar aqui quem são os ricos de verdade, são os políticos.
É o alto escalão do funcionalismo público. Vou mostrar para você aqui. Então, presta atenção que ele fala como se ele não fosse. E ele é tudo isso que ele diz recriminar. E ele vai e tira dos outros que são inimigos e opositores dele. Então, eles botam os empresários contra os trabalhadores, o rico contra o pobre, o preto contra o branco, a mulher contra o homem. Né? Então, e assim vai dividindo a sociedade enquanto eles vivem no luxo. Né? Essa é a narrativa deles. A justiça tributária é outro passo para recolocar a economia a serviço do povo. Os super ricos precisam arcar com a sua parte nesse esforço. Só o combate às desigualdades sociais, de raça e de gênero, pode resgatar a coesão e a legitimidade das democracias. A crise ambiental introduz novas formas de exclusão, com os impactos desproporcionais para os setores mais vulneráveis. Sem um novo modelo de desenvolvimento, a democracia seguirá ameaçada por aqueles que colocam seus interesses econômicos acima dos da sociedade e da pátria. A democracia vai ser ameaçada pelos que botam o seu interesse econômico. A Amazônia está queimando tudo aí. Os maiores índices de queimada da Amazônia e ninguém está falando nada. Vem falar de meio ambiente? Qual é, rapaz? Vem pra cá falar de os maiores roubos da história no Brasil de dinheiro público foi no governo dele, na gestão dele. Tá todo mundo solto aí. Ele vem falar de economia, de capitalismo. Então a gente vê que é uma narrativa, uma distorção absurda. Esse encontro também foi um momento de reflexão sobre o estado de integração regional e do mundo. Olha, estado de integração internacional e do mundo, juntando as pessoas para comprar essa ideia dele e ele querer ser o líder, né? Então ele já fez o Foro de São Paulo aqui e agora quer fazer um maior com toda a América Latina, com países europeus. Ele quer ser um Fidel Castro da vida, um líder aí como top dos comunistas, né? Então, é incrível um negócio desse. Ele apoiando todas as ditaduras, em todo canto ele tá apoiando, tirando foto, chamando pro Brasil, só não enxerga quem não quer. A ditadura tá vindo por intermédio do PT, da esquerda, de Lula. E os filhos da gente, netos, é que vão pagar o preço se a gente não agir. América Latina e Caribe são uma força positiva na promoção da paz, no diálogo e no reforço ao multilateralismo. Com a Espanha e a Europa, compartilhamos uma longa história de laços econômicos e sociais. Somos duas regiões incontornáveis na ordem multipolar nascente. Enfrentamos desafios semelhantes no enfrentamento da discriminação racial, da xenofobia e da mudança de clima. Também nos une a promoção e proteção dos direitos humanos. Nesse momento em que o extremismo tenta reeditar práticas intervencionistas, precisamos atuar juntos. O extremismo. A defesa da democracia não cabe somente aos governos. Ele fala de extremismo, de práticas extremistas e apoia a Hamas, apoia o Irã, apoia a Líbano, apoia todos os terroristas do mundo e vem pra cá falar de medidas radicais extremistas. Conversa fiada, hipocrisia e incoerência. Ele diz uma coisa e faz outra, né? Requer participação ativa da academia, dos parlamentos, da sociedade civil, da mídia e do setor privado. Olha, e aí ele faz a chamada para a turma dele, a academia, os universitários, que está toda doutrinada com os reitores todos aí de esquerda, a imprensa, as ONGs, os sindicatos. Você vai ver que ele chama tudo aqui, chama a patota toda aí, o grupo todo, para defender essa ditadura. E esse pessoal que é cego, ignorante, vai dar um tiro no pé, se a gente não agir. Logo mais participaremos de diálogo para aproximar nossa iniciativa dos movimentos sociais. Movimentos sociais. Das ONGs, dos sindicatos, da academia e dos estudantes. Aí é o gramscismo puro, Antônio Gramsci, pegando toda a narrativa, a história para instalar o comunismo, o socialismo. Nesses últimos 40 anos aí foi doutrinando, criando a estrutura para querer dar o golpe final. Só que não, né? Não vamos deixar isso aí não. Essa caminhada continuará em setembro, com outro evento em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU, envolvendo mais países latino-americanos, europeus, africanos e asiáticos. Muito obrigado. A gente vê que ele está chamando o Exército Vermelho, até a bandeira do Brasil, a camisa da seleção quiseram mudar para vermelho, eles estão criando um exército aí, querendo tirar a nossa liberdade, instaurar a ditadura comunista socialista aqui no Brasil. Isso é fato, tem evidência e as pessoas não estão vendo. Eu vou te mostrar agora aqui, continua aí que tem muito material forte, mas 2 vídeos dele antigos falando isso, que ele quer implantar essa ditadura comunista lá atrás, que era um planejamento, é um plano dele que ele quer concretizar. Então eu vou te mostrar aqui, depois eu vou mostrar os slides de tudo, as evidências, os fatos de tudo que ele já fez e está fazendo aqui nos nossos dias para você ver que não tem desculpa para você não acreditar, para você não enxergar e para você lutar contra isso. Se você apoia, você vai ser cúmplice, porque a informação está chegando para você. Enquanto a gente ainda pode, porque daqui a um tempo, se isso realmente for feito, esse vídeo aqui não vai existir mais. Tá? Não vai ter mais internet para a gente fazer essas coisas, tá bom? Então, se liga nesses outros vídeos dele aqui. Esse aqui é no programa Roda Viva, ó, lá atrás, décadas atrás. Ó. Eu tenho lido entrevistas de várias lideranças do PT ao longo de sua existência, em que, de uma forma ou de outra, se diz que o horizonte do PT é um horizonte socialista. Você é um homem que conhece boa parte do mundo, conhece vários países socialistas. Eu gostaria de saber o seguinte, de todos os países que você visitou, ou países socialistas, ou países em vias de chegar ao socialismo,
Qual deles se aproxima mais do modelo que você defenderia para o Brasil? Eu sei que você pode dizer o seguinte, não, o Brasil vai fazer o socialismo que o povo brasileiro quiser. Agora eu quero saber o seguinte, você, pessoalmente, não estou pedindo para você decalcar. Qual dos países? É a Alemanha Oriental, é a Polônia, é Cuba, é a Nicarágua? Qual deles se aproxima mais de um ideal que você espera de socialismo aqui no Brasil? Veja, na verdade você deu a resposta que eu ia dar quando você disse que... Pois é, para você não dá. Mas veja, deixa eu contar uma coisa para você, Fernando. Olha, eu não conheço muitos países socialistas, eu conheço apenas Cuba, de ficar 15 dias lá, e conheço a Alemanha Oriental, de ficar apenas 6 dias na Alemanha Oriental. Não seria tá? você defende o E socialismo? para mim a Alemanha Oriental é um país que teve um desenvolvimento extraordinário dentro do campo socialista. Tá? Eu penso que o socialismo hoje, na minha cabeça, ele é uma coisa muito mais prática do que teórica. Ele é uma coisa muito mais construída na experiência, na cultura do povo, na capacidade produtiva daquele povo, na educação de um povo, do que efetivamente você tentar colocar um projeto no papel e começar a cumpri-lo. Tá? Se a gente reparar que a Alemanha Oriental até hoje ainda tem e sofre os prejuízos da Segunda Guerra Mundial e que não recebeu a ajuda que a outra Alemanha recebeu, a gente percebe que eles estão no caminho certo. Eles estão no caminho de tentar resolver os problemas de acordo com os interesses do povo. Mesmo sem eleições? Então veja, a eleição não é tudo. É preciso acabar, veja, eu disse... Olha, mais uma vez, eleição não é tudo. E é o quê? Como é que a gente vai escolher nossos líderes? Se eleição não é tudo, ele vai botar como? Como ele bota os ministros do Supremo Tribunal Federal, indicando amigos, parceiros ali, comparsas? Então, se liga nisso aqui. Lá atrás ele falava isso. Olha, eu estou perplexo de ouvir essa sua frase. Eu disse que a eleição não é tudo, a eleição é apenas uma vírgula dentro de um sistema democrático. Mas é básico, Lula. Pois é, mas ela não é a única coisa como se tenta dizer aqui no Brasil. Mas é a coisa ela não é. primeira. Porque dizer que essas eleições que houve agora no dia 15 de novembro foram democráticas é, no mínimo, a gente querer falsear essa coisa chamada democracia. Como é que pode existir democracia se você dá 115 minutos para um segmento social e dá 2 minutos para outro? Se você evita que outro tenha acesso. E por isso você pretende acabar com as eleições? Não, eu pretendo democratizar. Mas você está defendendo um regime onde não há eleições, está dizendo eu pretendo democratizar. Eu pretendo que o jornal que você trabalha dê o mesmo espaço para o Lula que dá para o Ulisses Guimarães. Olha a fala dele, como ele distorce. Eu pretendo democratizar. Ou seja, como é que ele vai causar democracia tirando? Né? Você vê aí a hipocrisia, a incoerência. E outra coisa aqui, ó. Outra coisa, deixa eu até botar em tela cheia aqui, ó. Ele se tornou presidente várias vezes com o grupo dele e ele não melhorou nada, ele só piorou, criando mais. Olha o Partido Novo, por exemplo, essa ideia de ter tantos candidatos para poder ter direito aos debates, tirando as pessoas que têm qualidade, competência de debate, porque não tem um quantitativo de eleitos. Então, ele nunca fez nada. Olha os altos salários do funcionalismo público. Olha a discrepância do fundo eleitoral, do fundo partidário. Bilhões e o União Brasil, PT, os grandes partidos mamam, sugam o dinheiro do povo para fazer de qualquer jeito gastos em eleição, para manter partido, despesas que a gente não tem nem noção do que é. E ele vem falar de democratizar. Democratizar como? Quando é para ele tudo, para os outros nada. Quando ele esteve presidente e está, ele nunca fez nada com relação a dar acessibilidade. O voto é obrigatório. Um dos poucos países que o voto é obrigatório. Que democracia é essa? Né? Então a gente vê que é só discurso e para benefício próprio do grupo dele. Se liga aqui, ó. Se liga aqui no texto dele, aqui no áudio, para a gente continuar com os absurdos aqui, para você entender o perigo que a gente está. Medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil e decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente. Tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto, é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Imagine, nem que a gente deponha o governo. E aí, é para isso que eu trabalho, é para isso que eu vivo. Tá aí, dito por ele lá atrás, é isso que ele tá fazendo, aparelhando tudo. Eu coloquei uns slides aqui, um PowerPoint para ficar melhor, para você entender o perigo que a gente tá passando, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Vários anos e ele trabalhou para mudar a cabeça do brasileiro, da geração, aparelhou as academias, as escolas, as universidades e ele tá vendo que ou é agora ou não vai dar mais. Então agora a gente tá numa sinuca de bico aí. Ou vai ou racha, tá? Porque o tempo dele tá acabando, né? Tá velho já. Olha aqui, ó, grave. Depois dessas falas idiotas dele, olha o que aconteceu aqui, ó. Google anuncia possível saída do Brasil. Grave ele aqui com o Xi Jinping. Essas falas todas com os ditadores, chamando o chinês para vir para cá instalar censura nas redes sociais. Usar o mecanismo chinês de controle de massa populacional.
Olha isso aqui, os esquerdistas até a maioria, vamos boicotar os Estados Unidos com essa onda do tarifaço, de tudo aí. Outra idiotice que o pessoal aí de Bolsonaro acabou falando bobagem também. Olha aqui, ó, só para você ter uma ideia do que é tirar a liberdade da gente, ficar criando briga com os Estados Unidos, ó. Nada de iPhone, deixa, vamos boicotar os Estados Unidos, como os abestalhados ficam falando aí, os esquerdistas. O pessoal chama de militonto, porque é tonto mesmo, ó. Deixa de sem iPhone, sem Instagram, sem Google, sem Facebook, né? Sem Netflix, sem McDonald's, sem Coca-Cola, sem Windows, sem Disney, sem Uber, sem GPS e por aí vai, a lista é grande. Tudo vem do empreendedorismo, do capitalismo, da criatividade, da inovação, dos empresários norte-americanos, praticamente tudo que a gente vive. Então veja um Brasil sem isso aqui, é uma Cuba-Venezuela. Então é isso que eles pregam, né? Olha aqui, ó, olha a hipocrisia e incoerência nesses slides aqui, ó. Olha aqui, ele diz de soberania, falou de Trump, mas olha aqui, quando é em favor dele, ele procura. Aqui, ó, Lula pede ajuda à China para regular as redes sociais. Cadê a soberania do Brasil? Vai chamar chinês? Agora, quando o pessoal de Bolsonaro chamou Trump para intervir, ele diz que não pode, é um absurdo. Bolsonaro não pode, mas ele pode. Então, Bolsonaro não pode chamar Trump para intervir. Agora, ele pode chamar o chinês, a China. Então, percebe que não é o interesse de soberania nenhuma do Brasil? É só conveniência própria para chamar quem ele quer, de interesse dele, para a ideologia dele. E se for de outro, não pode. Ou seja, ele pode, mas o outro não pode. A gente viu aqui Alexandre de Moraes cerceando, Bolsonaro aí preso com tornozeleira, não pôde dar entrevista. Todos os presos, Fernandinho Beiramar, os traficantes, tudo, até Lula preso deu entrevista. E Bolsonaro não pode. Ou seja, isso é democratizar, isso é dar acesso. Conversa fiada, né? Olha a Glaze aqui, ó, a comparsa dele. Pede apoio ao mundo árabe para libertar Lula da prisão, ou seja... Não pode chamar Trump, mas na época que ele estava preso, poderia chamar o pessoal do mundo árabe, né? O Hamas, chamar o povo lá, os extremistas, os terroristas. Então, Brasil soberano só é quando convém para essa turma aqui. É hipocrisia demais e incoerência. Olha isso aqui, ó. Os ministros que ele elegeu todos, esse aqui era ministro, era advogado do PT, ele colocou como ministro. O outro era pessoal dele, ele botou como ministro. Flávio Dino, militante dele, botou como ministro. Olha o absurdo, Toffoli anula todos os atos da Lava Jato contra Alberto Youssef. Não foi ele não, Barroso também, Fux, Lewandowski, tudo fazendo coisas para tirar a condenação dessa galera da turma de Lula, da turma do L, do PT, da esquerda. Então a gente está vendo aí tudo aparelhado. Olha o que a Carmen Lúcia falou, a outra ministra que é aparelhada lá, ó. Calem-se, pequenos tiranos. Eu fiz até um vídeo falando disso aqui. Desse absurdo, chamando o povo, o poder emana do povo, tá lá na Constituição. Ela disse que não, que tem que regular, foi até uma postagem do Partido Novo de São Paulo, tem que regular, ó. Não se pode permitir que estejamos numa ágora em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Ela está dizendo que os 213 milhões de brasileiros não têm poder para nada, não pode falar o que quiser, porque eles são pequenos tiranos. Só porque eu digo o que eu penso, eu sou o tirano? E aí querem calar a gente, querem nos calar. Ministra Carmen Lúcia, olha a cara dela aí, parece aquela Malévola, né, do 101 Dálmatas, eu acho, né, dos desenhos da Disney. Olha pra isso. Então, essa é a democratização, essa é a república, a democracia que eles querem. Chama a gente que se opõe, o opositor, quem quer usar sua liberdade de expressão, as mentes pensantes. Olha quantos jornalistas estão foragidos aí, estão em outros países, perseguidos. Olha aqui, ó, governo Lula volta a pressionar Supremo para regular as redes sociais. Vai regular e a gente não vai ter liberdade mais em TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, nada. Imagine. Isso é censura, isso é ditadura. Com votos de Fachin e Carmen, o STF tem placar de 8-2 para regular as redes. Praticamente todo. Acho que botaram aqui 2 só para dizer que tem alguém contra ali. Que não foi unânime. Mas praticamente unânime. Todo mundo votou para regular. Por quê? Não querem a gente falando mal, mostrando a verdade. A verdade dói, né? E eles querem calar. Isso não é democrático, não tem nada de democrático. Eles dizem que estão defendendo a democracia fazendo uma lei censurando. Imagine que ignorância quem acredita nisso, né? Chega a ser hilário, trágico, né? É rir para não chorar. Eu estou defendendo a democracia, vamos censurar as redes sociais porque as pessoas não podem atacar a democracia nas suas falas. Eu posso falar o que eu quiser. Agora, se eu estiver infringindo alguma coisa, eu tenho que pagar o preço, né? E não me proibir de falar. Então as pessoas têm que ter responsabilidade com o que fazem. O problema é que aqui no Brasil não tem condenação. A impunidade rola. Eles não querem punir ninguém. Aí ele usa a desculpa do discurso de ódio, né, da intolerância. E eles que acabam sendo, né? Olha isso aqui, eles falando do dinheiro, dos empresários. Vamos taxar os super ricos, porque eles sabem que o dinheiro na mão de pessoas que pensam contra eles, eles vão
agir e eles querem calar essa galera. Olha aqui, ó, saiu no centro da política. Presidente Lula tem uma fortuna milionária e teve 18 milhões em impostos suspensos pela Receita Federal através do STF. Olha para que serve a corte que ele montou com os amigos dele. O Supremo Tribunal Federal isentou, suspendeu. Quer dizer, para os outros ele quer taxar, taxa os super ricos, cobre impostos do super rico. Agora dele e da família dele, ó, 18 milhões só de imposto, gente. Me diga agora aí, onde é que Lula arranjou esses 18 milhões? Se juntar o salário de presidência, nunca vai dar isso aqui. Só de imposto é 18 milhões, imagina a fortuna dele, o patrimônio. Metalúrgico, que nunca trabalhou, ficou ali aposentado, o dedo deu problema no dedo, ficou de licenças. Então percebe que, é rouba, mas faz, ele fez, ajudou os pobres, conversa fiada, você vai cair nessa conversa? Então perceba o que está rolando. Então taxar os outros, olha a hipocrisia e a incoerência. Taxa os super ricos, só que ele é super rico, super milionário, mas não pode ser taxado. Como ele tem a máquina na mão dele, os amigos dele no Supremo Tribunal Federal, o que é que o pessoal fez? Isentou, suspendeu. Não, você não paga não, só os outros. Suspendeu 18 milhões em impostos. E aí você fica torcendo, batendo palma para taxar os ricos. Os ricos, os empresários que empreendem, que geram emprego, que trazem inovações, tecnologia, que resolvem os problemas da sociedade com seus empreendedorismos. Então, e agora você vai deixar um cara desse aqui, semi-analfabeto, ex-condenado, que foi solto aí por conta de mirabolância judiciária, rasgar a Constituição, e aí, um cara desse, não, ele é livre de pagar imposto. É brincadeira um negócio desse, né? Olha aqui, ó, esse é o super rico ou não? Vai taxar esse aqui? Filho de Lula enfrenta cobranças da Fazenda por sonegação de mais de 10 milhões. Aqui é o filho agora. Sonegou. E aí? Vão isentar também, né? É filho dele. E aí? Para essa turma, olha aqui a plaquinha dele lá atrás, ó. Taxar os super ricos. Essa é a fala. Então, a gente vê que para os outros, nada. Para ele, tudo e os dele. Olha aqui, falando de rico, do pobre, do capitalismo, das pessoas que esbanjam. Esbanja é o que ele faz com a mulher dele lá. A Janja, né? Olha aqui, ó. Gastos com viagens no governo Lula chegam a 604 milhões só em 2025. A gente está na metade do ano. 600 milhões, quanta boca não dava para ajudar, quanta casa popular não dava para fazer. Quer dizer, eu sou a favor do pobre, do fraco, do oprimido, eu sou o pai dos pobres. 600 milhões, a mulher só veste grife, só come restaurante caro com ele. E aí, se não fosse rede social, internet, como é que a gente ia saber dessas coisas? Como é que o povo vai saber? Você acha que isso aqui passa na Globo? Você acha que isso aqui Lula vai falar? A mídia paga por ele, vai falar? Não vai. Ele falou de Bolsonaro, do orçamento secreto. Olha o que ele fez pior. Está escondendo tudo dentro do orçamento secreto. Daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, vão saber onde é que eu gastei isso. Então, é ditadura pura, hipocrisia, incoerência. Não caia nessa conversa. Divulga esse vídeo, compartilha para as pessoas abrirem a mente. Olha isso aqui, ó. Esse valor de 600 milhões não inclui o uso dos jatinhos da FAB, que vai para lá e para cá com a Força Aérea Brasileira. Pegando gente terrorista, corrupta de outros países, trazendo. Então, absurdo. Olha isso aqui, o outro ministro. Olha o que fez. O ministro da Previdência diz que os alarmes do INSS, esse roubo aí absurdo contra os aposentados e pensionistas, pessoas trabalhadoras que ele dizia defender. E aí quer dizer, agora quer botar a culpa em Bolsonaro, no governo de Bolsonaro. E os bestas acreditam. Olha o que ele fez. O ministro disse que ele pediu para desligar os alarmes contra a fraude. Como é? Tá aqui, ó. Ministro da Previdência diz que alarmes do INSS contra fraudes foram desligados durante o governo Lula. Como é que o cara diz que não foi ele, que foi Bolsonaro, e ele que manda desligar o alarme? Se o cara vai assaltar o banco, vai assaltar uma casa, quem é que manda desligar o alarme? É o dono da casa? É o gerente do banco? É o assaltante, né? O ladrão que desliga o alarme. Os filmes mostram claro, quem quer assaltar, quem quer roubar é quem desliga alarme. Tá aí claras as evidências. Então, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Mas tá aí, ministro falou isso. Então olha aqui, ó, outra, refúgio de terroristas. Olha, o cara só defende terrorista ditador. Comandantes do Hezbollah deixam o Líbano e seguem para a América do Sul, onde ele está se reunindo, fazendo esse fórum aí latino-americano que a gente viu aqui a fala dele. Cerca de 400 integrantes do grupo terrorista foram enviados para países como Brasil, Colômbia, Venezuela e Equador. É isso que ele quer. E é isso que você vai deixar o Brasil virar isso? Refúgio de terrorista, de bandido, de criminoso? Então você vota no Lula, você é turma do L, faz o L, seja cúmplice e depois pague o preço. Condene sua família toda por conta de ignorância, de paixão a uma pessoa. Falta de informação.
Hoje tá aqui, ainda a gente tá podendo ter informação, galera. Então divulga isso, tá bom? Olha aqui agora, para finalizar, tem tanta coisa, eu selecionei só algumas. Na Veja saiu, olha o caminho que ele tá fazendo. A Veja publicou isso há um tempo atrás, ó, Tribunal Supremo da Venezuela assume funções do Congresso. Parlamentares denunciam o caráter ditatorial do governo e pedem mobilizações nas ruas. Isso foi na Venezuela. Engraçado, né? País que Lula é amigo e defende. Agora a gente está quase lá. Olha aqui. Moraes impõe derrota ao Congresso e permite volta do IOF. Eu fiz um vídeo falando disso aqui. Desse absurdo. Moraes anulando o Congresso. Quase fechando as portas. O senador Girão até falou, é melhor fechar. Para recesso aqui, fecha a casa, fecha o Congresso. Nunca vi poder judiciário legislar. Cada poder tem a sua função. E eles são independentes. Devem trabalhar de forma harmônica. Mas na verdade, não. Né? Hoje foram todos aparelhados. Se tem uma harmonia, é harmonia na corrupção. Mas nas funções não tem, tá bom? E aqui estão fazendo a mesma coisa. Lula está tentando fazer com Alexandre de Moraes a mesma coisa que fizeram na Venezuela. A gente está quase lá. As falas estão aí, as provas estão aqui, as evidências. E aí vai depender dos nossos líderes, dos nossos políticos eleitos de bem, porque a maioria infelizmente não presta, e do povo, né? Aqui foi um chamado para a rua. E a gente aqui provavelmente vai ter que traçar esse mesmo caminho, né? Então, absurdo isso aqui. A gente está vendo aí ações, o Congresso, mas o bicho está pegando. Se você não se antenar, você vai ser cúmplice de tudo isso, tá bom? Ano que vem é ano de eleição. É a eleição mais importante da história do Brasil. Por quê? A gente nunca teve a nossa democracia tão atacada como a gente teve agora. Os valores invertidos. Os terroristas, o povo do MST, que a vida toda quebrou tudo, nunca foram chamados de terroristas. Era movimento de manifestação. Primeira vez que foram fazer manifestações em prol de uma outra turma, né, de Bolsonaro, pacífica, sem armas, sem guerra, sem destruir nada. Chamaram de terroristas. As provas que mostraram que foi a turma do PT que destruiu tudo, que começou, que incentivou o povo a destruir, sumiram, esconderam as provas. Então, o cenário está aí. A eleição passada a gente viu a polarização, a polêmica que foi, teve fraude, não teve. Quem falasse que era fraude era preso. Então a gente vai ver, essa eleição vai ser decisiva, ou vai ou racha. E você tem um papel, não pode se omitir, não pode lavar a mão, não vote branco, não anule seu voto, não justifique, porque a gente precisa de uma resposta nas urnas. Tem que votar em gente séria, gente competente, gente limpa. Vamos eleger deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador e o presidente. 5 votos das pessoas que lideram tudo, né? E infelizmente os políticos locais dos municípios, os prefeitos e vereadores, são os que contribuem para eleger essa galera da eleição do ano que vem. Então por isso que o povo, na hora de votar para o prefeito e para o vereador, recebe migalha, aceita trocar o voto por favor e acaba colocando pessoas ali corruptas, sanguessugas, que vão apoiar Lula e sua turma. Vão apoiar essa galera aí. Por isso que é importante votar em vereador. Começa na base. Vereador melhor, prefeito melhor. Porque na hora de chegar a eleição para deputados e senadores, o prefeito e o vereador vai apoiar a pessoa certa. Porque senão é a luta de Davi contra Golias. É a gente querendo aqui como cidadão, sozinhos, conscientes, eleger, e um prefeito e um vereador com a máquina na mão, trocando voto, corrompendo, vendendo, comprando, fazendo o voto de cabresto, o coronelismo, agindo para as pessoas votarem em quem eles querem, né? Então, difícil, né? A gente sabe que esse cenário aqui não vai melhorar por esforço humano. A gente sabe que tem um propósito divino para o caos, mas a gente não pode se omitir, né? A libertação vem de Deus, né? Esse reino aqui não vai ficar pedra sobre pedra, mas não é por isso que a gente vai lavar as mãos, jogar a toalha e deixar o circo pegar fogo. Então, enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que defender nossos valores, nossos princípios e tentar minimizar, principalmente as dores, o sofrimento de quem mais precisa, né? Dos fracos, dos órfãos, das viúvas, que é o que a Bíblia sempre traz, dos estrangeiros, dos imigrantes. E, infelizmente, com esse governo, nunca foi feito isso. É tudo para eles e nada para o povo. Estão todos milionários, com mansões, com carrões, com patrimônios milionários e o povo continua pobre, sem poder de compra, nossa moeda desvalorizada, inflação alta, juros altíssimos, né? Então, fica ligado nisso aí, porque a ditadura está sendo instalada por Lula e a turma do L, que dizia ser contra a ditadura, tá calada, tá calada. Eu espero que você não fique, tá bom? Então é isso, se você gostou, curta aqui, comenta esse vídeo, compartilha pra geral. É uma forma que você tem de agradecer pelo tempinho que a gente dedicou aqui e também de você fazer a sua parte, tá? Usa a rede social para levar essa informação para as pessoas abrirem a mente e, em 2026, agirem corretamente, tá bom? Então é isso, aguardo você no próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho para ficar antenado, tá bom?
Comenta aí o que é que você acha de tudo isso. Você vai ser cúmplice? Você vai apoiar essa ditadura ou você vai lutar? Coloca aí o que é que você acha, tá bom? Então o bicho tá pegando, só Deus mesmo para nos dar sabedoria, discernimento, né? Forte abraço, sucesso e fique com Deus.